Olha, vamos entrar aqui num caso que ontem eu mostrei no programa e eu tenho certeza que muita gente ficou ligada nessa história. O depoimento da filha mais velha, de apenas 11 anos, é chocante. A menina vai contar no programa de hoje que passou maus bocados na mão do padrasto. E segundo ela, a mãe sabia de tudo e fez pouco caso. A denúncia que está sendo apresentada neste programa é uma denúncia de abuso sexual. São crianças pequenas, né? Acho que uma tem 7, outra tem 9 e outra 11 anos de idade. Elas resolveram pedir ajuda para a avó, elas resolveram pedir ajuda para os avós para conseguir escapar dessa situação extremamente delicada. A pergunta é: será que realmente a mãe sabia de tudo? Será que uma mãe é capaz de permitir que o próprio companheiro abuse sexualmente dessas crianças? Eu vou conversar com a dona Rosângela e com o seu Carlos, que são os avós de todas essas crianças, não é? De todas essas crianças. Dona Rosângela, a senhora tem certeza absoluta? A senhora acha que essa denúncia é bem palpável, que tem na justiça como provar que realmente dentro daquela casa havia abuso sexual? Boa noite. Boa noite. Tenho certeza, sim. Total certeza. Agora, você é mãe do pai ou da mãe das crianças? Eu sou a mãe do pai das crianças. Você é a mãe do pai das crianças. E a senhora tem relação com a mãe delas? Bem pouco contato. A senhora, quando soube que os seus netos estariam sendo abusados sexualmente pelo padrasto, a senhora procurou a mãe dessas crianças? Não. Eu não procurei porque as crianças tinham muito medo de apanhar da mãe. Elas tinham medo de falar. Eu cheguei a tocar no assunto com ela para ela entender que eu estava desconfiada, que a mais velha sentia muita dor de cabeça e que ela tinha que ver o que era. Daí eu dei a entender que a gente estava meio que sabendo. E eu trocava muita mensagem com a mais velha. Assim, eu creio que ela sabia, que a gente sabia, e eu achei que não ia valer a pena, não, falar para ela, tocar no assunto com ela. Então, mas a senhora nunca teve a curiosidade de perguntar para essa sua ex-nora se ela sabia desses abusos, né? Eu acho que seria uma curiosidade normal, até para que ela pudesse se defender. Não. A senhora nunca... Eu não perguntei, não, porque as crianças tinham muito medo de apanhar. Elas me falavam e diziam que se elas me falassem que elas iam apanhar. Entendi. Então, para poupar as crianças, eu não toquei no assunto. E onde estão essas crianças hoje? Hoje já estão na casa da minha mãe. Da sua mãe, né? Da bisavó Isso. delas, é isso? Isso. Então, agora que elas estão num local seguro, a senhora não procurou a sua ex-nora para tirar essa dúvida, para tentar esclarecer a situação? Ah, sim, já falei com ela várias vezes. Ela não toca no assunto. A última vez que eu falei com ela, que ela já sabia e por que ela não falou nada, ela só falou para mim se eu estava satisfeita de ter tomado as crianças dela. A senhora conseguiu as crianças com conselho tutelar, a senhora já tem a guarda dessas crianças? Já passou o prazo, mas eu tô com a guarda delas. Mas agora o objetivo é o quê? Colocar na cadeia quem? Não entendi? A senhora quer colocar quem na cadeia agora? Ele. Ela não. Eu não sei se ela merece uma chance, mas eu prefiro ele mesmo, porque ele foi o pior de tudo. Mas a senhora me desculpa, dona Rosângela, para mim, tão grave quanto quem abusou dessas crianças, quem pôs a mão nessas crianças, é a atitude de uma mãe. Eu vou falar sinceramente, para mim é pior ainda a atitude de uma mãe, que devia estar lá para proteger as crianças, que deveria estar lá para acolher os seus filhos, né? A gente está falando de crianças na época com 7, com 9, com 11 anos de idade. E pior do que ela ter botado um monstro dentro de casa, que pode ser esse abusador sexual que vocês estão denunciando no Cidade Alerta, é ela ter aparecido, né? Ontem nós procuramos essa moça, qual que é o nome dela, da mãe? Bianca. Ela finge que não tem nada para falar, ela finge que não está acontecendo com ela quer acreditar que isso não afeta a vida dela, mas é uma moça que a senhora me desculpe.
se realmente está sabendo dos abusos sexuais e não fez nada para impedir, ela foi conivente. Ela não pode ser tratada como testemunha ou vítima. Algumas regiões do país vão ficar com a programação local para vocês terem mais Cidade Alerta amanhã. Eu continuo conversando aqui com a dona Rosângela e o seu Carlos. Desculpa a interrupção. A senhora entende meu parecer, dona Rosângela? É inadmissível. Eu acho que nem segunda chance tem que dar para essa mãe se ela realmente soubesse dos abusos. Com certeza, eu também concordo com isso, que ela não merece uma segunda chance, ela é conivente, embora eu estou preocupada com a mãe dela, que a mãe dela está com medo de matarem ela, então é isso que me deixou meio confusa. A mãe dela mandou um áudio dizendo que estão perseguindo ela, enfim, daí eu falei que como ela está com ele, então acaba que ela é conivente e não tem como não envolver ela. Peraí. Desculpa. Seu Carlos, o senhor pode falar também, tá? Fica à vontade, por favor. Se o senhor quiser interpelar a gente, interromper, o senhor fica à vontade. Me diz uma coisa, ela continua com esse homem que vocês estão denunciando? Ela está vivendo ainda com esse homem? Sim, até onde eu sei, não sim. Não é possível. Não quero acreditar nisso. Não é possível. Não é possível. Não me conta uma coisa dessas. E de verdade, dona Rosângela, a senhora acha que ela merece uma segunda chance? Mesmo assim? Nem largou esse cretino que vocês estão denunciando, gente? A senhora é um coração muito mole. Mas eu tô bem confusa. Eu tô com dó da mãe dela, pelos áudios que ela tem me passado, que ela tá preocupada, né? E que ela passa mal e tudo. Mas por uma consideração pela mãe dela, mas ela é conivente. Não tem como ela fugir. Isso então, eu falei ontem para a mãe dela. Deve ser uma senhora de idade, né? Essa mãe dela, a bisavó materna, deve ser uma pessoa de idade já. Isso. Então, mas olha, eu tenho certeza que se essa senhora compreendesse o tamanho do estrago que pode ter sido feito nessas crianças, eu estou dizendo no condicional porque nós não estamos aqui eu não estou aqui com as provas, né, para chegar a alguma conclusão. Eu estou partindo da denúncia que a senhora está fazendo, e uma denúncia grave. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se a avó materna tiver ciência que a filha dela está sendo conivente de botar um homem dentro da casa para abusar sexualmente a menina de 7, são todas meninas ou tem menino também? Todas meninas. Todas né? meninas. 7, 9 e 11 anos, eu tenho certeza que essa bisavó, se for bisavó de verdade, não vai passar a mão na cabeça da filha, pelo contrário. Ela tem que querer providências. Porque se é uma mãe, dona Rosângela, que descobre que o companheiro está abusando sexualmente das crianças, chama a polícia, denuncia, bota o cara para fora de casa, aí ok, ela é vítima assim como foram as crianças, por mais que ela tenha sido sonsa dentro de casa de não perceber um comportamento estranho. Mas não! Ela perdeu a guarda das crianças porque, no meu entender, ela preferiu ficar com esse monstro. Olha o tamanho da gravidade, gente. Olha que loucura. Ela abriu mão dos filhos, abriu mão das crianças. Pode até ter ficado brava com a senhora que tirou a guarda das crianças, mas o que ela quer mesmo é esse safado desse covarde que vocês estão denunciando. Se é que realmente ele é um pedófilo. Agora, as 3 crianças, elas contam a mesma história ou não? Contam a mesma história. A mais velha fala mais detalhes, foi a que mais sofreu abuso. A de 11 anos? Isso. Sem entrar em pormenores, o que acontecia dentro do quarto, ele fazia o quê? A mãe não estava em casa e ele tocava nas meninas, chegava efetivamente a fazer sexo com a filha, com a enteada, sem, por favor, fazer descrições de pormenores. Ela acordava sendo tocada por ele. Meu Deus. Aí ele percebia que ela acordou, daí ele falava para ela não falar nada. Só falava assim, para ela não falar nada para ninguém. E ele ameaçava as suas netas? Sim. Que tipo de ameaça ele fazia, dona Rosângela? Ela dizia que ele falava para não falar nada. Falava para ela confirmar, não vai falar nada, né? Então, mas ela dizia que sim, que ia confirmar. Caso ela falasse, ele prometia algum castigo? Prometia fazer alguma maldade com a mãe delas ou com elas mesmo? Não, ela só falava isso, que ele falava para ela confirmar que não ia falar nada. Porque aqui entre nós já é uma baita de uma ameaça para uma criança, né? Ele fazia ela confirmar.
Como foi a tua reação quando a sua neta pequena, né, qual foi, de qual idade, procurou a senhora, quem foi a primeira que te denunciou e como a senhora chegou até essa história com outras crianças, né, com as outras duas irmãs? Então, elas falaram tudo junto. Primeiro a mais velha falou, depois a do meio também confirmou e a pequena também falou. Elas, acho que uma deu coragem para a outra e assim foi nessa quarentena. E elas agiam da mesma forma. O homem agia da mesma forma com as três, era o mesmo modo de ação. Não, com a pequena, elas falaram mais que era na piscina. Ele levava elas num clube, e da onde ele trabalha, e era na piscina os abusos com a pequena. Porque como Mais nova. A criança não tem a malícia, né? Não pega a maldade de cara, né? Porque como ela está crescendo, está em fase de formação, se desde cedo ela é iniciada dessa forma, muitas acabam acreditando que às vezes isso é o normal. É uma relação carinhosa de uma pessoa que tem afeto por ela, né? Eles acabam, as crianças acabam caindo nas garras desses pedófilos que prometem proteção, prometem ser as pessoas que amam, como se aquilo fosse um gesto de amor, né? É uma coisa absurda, nojenta. Isso mesmo. A de 11 anos, ela fala que isso acontecia desde os 8 anos dela e que depois ela foi percebendo que isso estava errado. Mas faz tempo já. E é isso que você falou mesmo. Daí ela disse que ele dava chocolate, né? Levava para passeios. Mas ela percebeu que estava errado há pouco tempo. Mas ela disse que é desde os 8 anos dela. O doce faz parte da atitude dos pedófilos, né? A gente acaba acompanhando nos relatos que esses doces, balas, né? Essas coisas acabam mesmo atraindo a criança, né? É a isca que eles usam, né? E criança carente. Então, e nos momentos que ele estava abusando dessas crianças, onde é que estava a mãe nessa hora? Às vezes ela estava dormindo, ela disse que ela chamava a mãe não acordava, podia chamar, sacudir a mãe, ela não acordava. E muitas vezes quando a mãe estava no trabalho e ela sozinha em casa, aí ele passava lá para mexer nela. Então, mas e aí? Essa história que a mãe sempre estava dormindo? Então, é isso que elas falam, que daí elas iam falar para a mãe delas, e a mãe delas falava que ia conversar com ele. Ah, então elas alertavam a mãe? Falava sempre. E a senhora acha que essa mãe acreditava ou achava que era coisa de criança? Ela acreditava, ela sabia. Como a senhora pode ter tanta certeza? Porque é até chato eu falar, mas a menina falava de um incômodo na parte íntima. Machucado. E a mãe falava que era sujeira. Eu não acredito nisso. Que não tomou banho direito. Esse homem faz o quê, esse padrasto? Ele é fiscal de uma empresa de transportes, fiscal da Del Rey. Tá, e a senhora, o seu Carlos, que é o seu companheiro, é isso? Vocês são casados ainda ou não? Isso, é meu marido. Seu marido. Avô das crianças. Seu Carlos, eu não teria esse sangue frio que a Rosângela teve, né? Que a dona Rosângela teve um sangue frio, e eu acho que justamente essa sensibilidade dela de ter conseguido ter sangue frio foi muito importante, né? Porque talvez eu sou explosivo, eu acho que não me responsabilizaria por mim. Se eu descobrisse que meus netos ou meus filhos estavam sendo abusados, eu acho que eu ia ficar cego na hora, sabe? Confesso a vocês que eu acho que eu ficaria cego. Mas a dona Rosângela conseguiu, né, com a sensibilidade de mulher, ter a parcimônia de como agir nessa situação para não ferir as crianças que ainda estavam em casa, até conseguir o desígnio da justiça para ter essa guarda das crianças como conseguiram, como vocês conseguiram. O senhor nunca pensou em ir atrás desse homem, tirar satisfação? Eu sei que não deve se fazer isso, eu sei. Não estou discutindo essa questão, não é para fazer justiça com as próprias mãos. Mas, como avô, como avó, vocês nunca tentaram ficar cara a cara com esse homem para olhar nos olhos dele, para ver o que ele tem a dizer sobre essas acusações? Porque ele precisa ser ouvido. Não, porque quando ela começou a falar para mim sobre o caso das meninas, eu falei, vamos procurar justiça.
Porque foi justiça com a mão, a gente prejudica a nossa vida, né? Aí eu falei, vamos procurar a justiça, foi uma delegacia, tudo, entendeu? Sobre as ligações que a menina fazia para ela, por mensagem. E aí eu achei melhor, né? Vamos procurar a justiça, que é o mais justo, né? E nós estamos esperando pela justiça que seja feita, porque nós dando a cara a tapa, assim, público, não é brincadeira, ninguém está mentindo, nós estamos querendo só justiça. Eu acho também que vocês fizeram certo de não ir tirar dúvida com ele, né? Porque até no momento dessa conversa podia ter terminado de uma maneira bem triste, né? E a última coisa que deve ser feita é justiça com as próprias mãos. Muito embora a gente fique descrente na lei brasileira, né, que deveria dar uma proteção, né? Vamos supor que ele venha a ser preso, né, condenado por esses crimes que vocês estão denunciando, pelos quais ele é suspeito. Não existe no Brasil uma lei à altura de uma punição que ele merece. Porque para mim é prisão perpétua. Não mesmo. Para mim é prisão perpétua. O que eu penso? Fica 5 anos, 2 anos, vai mudar? Você acha que um cara desse muda? Nunca. Então, e a ciência já mostrou que pedófilo, se ele realmente for, eles saem de volta para atacar, porque esse é o prazer que eles têm. E toda essa situação de fazer escondido, o medo de ser pego no flagrante, tudo isso faz parte da vida do pedófilo. Faz parte da vida dos maníacos sexuais, né? Agora, o que eu não sei, e que eu já vi em muitos casos será que a mãe... Qual que é o nome da mãe? Bianca. Bianca. Será que essa mãe, eu já vi alguns casos, ela sabia do abuso sexual e tinha prazer em saber que as crianças faziam sexo com o próprio companheiro dela? Eu já vi casos assim, que a mãe é tão doente quanto o próprio abusador. As crianças via, né? Não entendi, dona Rosângela. As crianças viam os dois no ato. Ele chegou a mudar a cama da mais velha para ela ver os dois. Não acredito. E a do meio também falou que já viu. Como foi no banheiro como... e viu. O pai e o padrasto e a mãe tinham prazer de fazer sexo com os filhos pequenos vendo? Ele obrigava elas a ver filme pornográfico no celular dele. Inclusive tinha filme dele com ela. Ele gravou o abuso sexual no próprio celular? Não, dele com a mãe das crianças. E as crianças, ele obrigava elas a ver filme pornográfico, filme que ele tinha mesmo no celular dele. Nossa, é bem grave, hein? É bem grave, porque assim, se tudo isso for comprovado, é uma doença generalizada dentro dessa casa. Concorda comigo? Sim. E aí é o que eu digo para a senhora, dona Rosângela. Se a senhora tiver pena dessa mãe, por causa da mãe dela que é idosa, está doente, e pelo que vai acontecer com ela, nós não vamos estar tendo... O que está acontecendo aqui? Ah, lá. Perdão, gente, que perdi o raciocínio aqui. O que acontece? Se a gente tiver piedade dessa mulher, e se tudo isso que a senhora estiver me relatando, tudo isso que a senhora estiver contando for verdade, nós não estaremos tendo piedade para com outras crianças que possam ser vítimas. A senhora está me entendendo? Já pensei nisso. Já pensei nisso, é verdade. E até mesmo as crianças em primeiro plano, né? Quem sofreram mais foi as crianças, 3 anos. Porque veja bem, não é só... Ela não pode fazer nada de mal com a mãe, né? Porque o desgosto ela já deu. A dor de desgosto é muito grande. Agora a gente lamenta e pede a Deus que ilumine a cabeça dessa mãe, dessa mulher, que não tem absolutamente nada a ver e não quis escolher botar essa filha no mundo, né? Não escolheu essa mulher para pôr no mundo. Mas... É verdade. Como é que você não vai parar esse casal, se realmente for o que a senhora está me contando? Porque se eles tiverem prazer por criança... Foi a filha de 7, a filha de 9 e a filha de 11. Quem garante que eles não vão atrás de outras crianças para terem a satisfação sexual? A senhora me entende? Entendo, e é verdade, porque se ela não teve pena nem das filhas, que dirá de outras crianças. Exatamente isso que eu estou dizendo para a senhora. Sim. Os maníacos sexuais, os pedófilos,
eles vão atacando, se realmente forem. Eu estou deixando bem claro que é uma denúncia que está sendo feita pela dona Rosângela e o seu Carlos por meio dos relatos de 3 crianças que estão agora em poder dos avós. Mas se realmente nós estivermos diante de um casal de pedófilos, nós precisamos pará-los. Vão ser presos, podem não ficar muito tempo na cadeia, mas pelo menos nós podemos dormir tranquilos. Porque eu não fico tranquilo tendo essa mãe sem uma investigação rigorosa, esse padrasto sem uma investigação rigorosa. Deixa eu ver a reportagem para entender melhor um pouco esse drama que a senhora está vivendo. Vamos ver. É no abraço da avó que a menina de 11 anos cria coragem para revelar tudo o que passou nas mãos do padrasto. Ela representa muito para você, né? Muito. As 3 são o tesouro que você precisa preservar agora. Sim, sim. Tem que saber dar valor, né? Cuidar do que é nosso. Até porque as 3 já sofreram demais. Demais. Rosângela agora é o porto seguro das 3 netas. Foi ao ouvir o que a mais velha tinha a dizer que o mundo da avó desabou. O relato é revoltante. E lá na casa da sua mãe com seu padrasto, como é que você se sentia? Me sentia estranha, ficava com muito medo. Eu não gostava de lá. Você vivia com medo, é? E por que você tinha esse medo? Eu não sei, por causa que tinha uma coisa muito estranha. Eu não sei se era com meu padrasto ou se era com a minha mãe. Em que momento que ele te atacava? Em que momento que você se sentia desprotegida? De noite e quando a minha mãe me deixava lá com ele sozinha. Apesar da idade, a menina se mostra forte ao denunciar o padrasto. Um depoimento que ela já fez para a polícia e o conselho tutelar, sempre com a mesma convicção, sem jamais entrar em contradições. Você acha que o que ele fez contigo, ele fez com as tuas 2 irmãs também? Sim. Você viu ou elas te contaram? Elas me contaram e teve uma que eu vi. Mas, durante muito tempo, ela não conseguiu ter a mesma coragem de agora. Tinha medo de sofrer represálias de Roberto. O detalhe é que a outra avó dela, por parte de mãe, sabia dos abusos. A denúncia é da ex-melhor amiga da mãe das meninas. Patrícia, há 3 anos você soube pela avó materna, a mãe da Bianca. O que ela te disse na época? Ela falou bem assim: Patrícia, eu preciso te falar uma coisa, só que eu preciso de segredo. Eu vi o Roberto deitado na cama com uma das meninas, que eu não me lembro qual que foi. E tava muito calor, eu briguei com ele, porque eu achei que ele não tinha que ficar lá na cama com as meninas. Embaixo da coberta? Embaixo da coberta. No calor? No calor. Aí ele pegou, disse que falou pra ela que só tava brincando. Ela falou assim: mas brincadeira debaixo da coberta, isso não existe. Isso Faça aí, favor de sair daí. uma avó. A avó. A avó materna. Aí e ela te contou? Ela falou assim: mas essa não foi a primeira vez. Ela já tinha visto? Ela disse que, por causa que tinha 3 casas lá e tava desocupada, só tava ocupada delas, né? Aí ela disse que em uma das casas, ele tirou a parte íntima com uma das meninas e mostrou, né? Pedindo pra elas tocar nele. Aí a menina saiu correndo falando pra avó dela, né? Aí eu falei assim pra ela: você tem que avisar a Bianca. Ela falou assim: não adianta, ela não acredita. Patrícia decidiu contar o que tinha ouvido para a mãe das meninas. Mas a reação de Bianca foi surpreendente. Ela parecia não acreditar que o companheiro fosse capaz de algo tão cruel. E quando eu contei pra Bianca, ela falou assim: não, minha mãe está mentindo, está fazendo intrigas, não está querendo eu com o Roberto. Por isso que ela está inventando essa história. Aí eu falei assim: Bianca, cuidado, porque onde tem fumaça tem fogo, né? Aí ela falou assim: eu já falei com as meninas, elas negam. Até falou na minha frente. Elas tinham medo de contar. Mais ou menos.
O marido de Patrícia se revoltou com a falta de atitude da mãe das meninas. Só que ao invés de procurar a polícia, partiu para cima de Roberto. Aí ele veio e começou a me xingar, né? E a gente começou no bate-boca lá e bate-boca daí. O sangue ferveu, eu comecei a chamar ele, né? De pedófilo, Jack, né? Aí ele começou a gritar também, né? Que eu não tinha provas, que eu poderia me complicar por estar falando certas coisas, né? Aí hoje, vendo novos fatos aí, a gente não tem dúvida, né? Senão a gente nem estaria aqui. Foi esta mensagem enviada pela menina mais velha que começou a mudar o rumo dessa história. A criança escreve para a avó pedindo socorro. Ao receber a foto da neta com o olho cheio de lágrima, Rosângela percebeu que já havia passado da hora de agir. A menina lembra bem do dia em que usou o telefone celular para pedir ajuda para a avó. Foi um momento de total desespero. Ela estava em casa com as duas irmãs. A mãe tinha saído para o trabalho. De repente, o Roberto apareceu. A surpresa foi ainda maior porque a Bianca tinha prometido para as filhas que ele não voltaria. Só que foi mais uma promessa não cumprida da mãe das garotas. Naquela hora, elas imaginavam que de novo seriam vítimas do padrasto. Uma rotina que já se arrastava há mais de 3 anos. Eu estava lendo aqui as mensagens que você enviou para sua avó. Você pedia para ela ir lá o quanto antes, levar a polícia. Por que você tinha essa pressa? O que estava acontecendo ali? Porque o Roberto, ele foi lá na minha casa. Minha mãe, ela falou assim, não, ele não vai vir mais aqui, ele não vai fazer isso. Aí eu confiei. Aí no outro dia ele foi na minha casa. Aí com uma cara de bravo, muito bravo. Aí eu já comecei a ficar com medo, meu coração gelou, meu estômago apertou. Aí eu falei assim, vó, eu não tô me sentindo bem, chama aqui a polícia, por favor. Aí ela acabou falando pra mim ligar, só que eu tava tremendo de medo e eu não conseguia ligar. Então quer dizer que a sua mãe, depois que você revelou o que tinha acontecido, prometeu que ele não ia voltar mais lá? Sim. E de repente ele apareceu? Sim. E ele tava com uma cara estranha? Sim. Ele chegou a te dizer alguma coisa? Não, só ficou me olhando torto. Te olhou torto, é? Assim. E você ficou com medo? Sim. As garotas têm 7, 9 e 11 anos de idade. O boletim de ocorrência aponta que a genitora aparentemente demonstra apatia. Ou seja, Bianca, de 28 anos, nada faz para defender as filhas do padrasto de 52 anos. A menina não tem dúvidas. A mãe sabia de tudo. Quando começava, você tentava gritar, sair correndo ou não tinha como ter reação? Eu não conseguia ter reação por causa que eu achava que se eu fazer isso, ele ia me enforcar. De 3 anos pra cá, quando que você chegou na sua mãe e contou alguma coisa? Ou quando que ela viu? Quando eu consegui lembrar assim, o que ele tá fazendo errado. Aí eu falei assim, mãe, ele tá mexendo em mim. Aí eu vou conversar com ele. Aí depois de uma semana, a mesma coisa que acontecia. Há quanto tempo você contou pra sua mãe? Você tem ideia? Não. Mas já faz bastante tempo? Não. Aconteceram muitas vezes depois que você contou pra ela? Diminuiu um pouco, mas aconteceu. Ele continuou frequentando a casa? Sim. A ex-melhor amiga de Bianca denuncia que Roberto era capaz de tudo para comprar o silêncio da família. Ele esbanjava muito dinheiro. Ele comprava mais ou menos a Bianca e as meninas, né? Com festas, shoppings, passeios, clube, né? Então era dessa forma que ele ficava conquistando elas. Comprando, na verdade, né? A denúncia contra o padrasto foi registrada nesta delegacia no mês passado. Só que a violência sexual acontecia há pelo menos 3 anos, segundo o relato das vítimas. O Roberto nunca chegou a morar na mesma casa da companheira, só que visitava o local principalmente quando a Bianca não estava, quando ela tinha saído para o trabalho. Era a chance de ficar sozinho com as enteadas. A tática do criminoso, segundo as meninas, incluía também dopá-las
para que não se lembrassem exatamente de tudo o que acontecia naquela casa. Ah, ele te dava um suco com uma textura de cola. Sim. E depois disso você se sentia como? Meio dormindo, assim? É, aí de noite eu ficava dormindo muito rápido, dormindo profundo, não escutava nada. Você bebia aquilo e Eu não apagava. sentia nada. É. Nossa. E hoje que você percebe que aquele suco era alguma coisa estranha. Sim, isso está acontecendo há 3 anos. E eu não percebia, desde que eu tinha 8 anos eu não sabia disso. 3 anos que ele te dá esse suco. Sim. E aí você apagava, você não tem nem certeza de tudo que acontecia. Sim. O inquérito foi remetido para a Delegacia da Mulher de Barueri. Apenas agora, depois que o Cidade Alerta entrou no caso, Rosângela foi finalmente chamada para prestar depoimento. Os policiais não quiseram revelar detalhes do inquérito, nem ao menos confirmar se a mãe e o padrasto já foram ouvidos. Bianca preferiu ignorar as perguntas do Cidade Alerta. Oi, Bianca. Tudo bem? Sim. Parabéns. A gente queria conversar contigo sobre, imagino que você saiba o motivo, né? Sim, espera só um minuto. Ela retorna em seguida. Bianca, é importante a gente ouvir a tua versão, já que eu falei com a sua ex-sogra. E a gente queria entender se realmente havia ou não essa violência sexual que as suas filhas relataram. Eu não quero falar, não. Mas por que você não vai se defender, Bianca? É importante você dar a sua versão. Você confirma, não confirma? Eu fiquei frente a frente com a sua ex-nora e ela ouviu a minha pergunta sobre os abusos. Ela não quis responder. Isso surpreende a senhora? Não me surpreende. Não me surpreende porque isso é dela e ela costuma deixar as pessoas sem resposta mesmo. Ela não dela. parece se importar com as próprias filhas. Não. Isso é uma coisa que dá para perceber, que ela não tá nem aí com as filhas. Tanto que quando uma delas falou, né, o que estava acontecendo, ela só fez um gesto de se dane. O gesto dela foi esse. Agora, como avós, vocês pretendem ir para a justiça? Sim, agora até o fim, para ter justiça, né? Para ele ir preso, de repente para ela também pagar, porque não tá certo isso. E por outro lado, a justiça para dar segurança da guarda para vocês? Também. O que vocês têm por enquanto é uma autorização? Isso. Como que você está se sentindo agora aqui na casa da sua avó? Eu tô me sentindo bem, mais segura, mais protegida. Por telefone, tentei contato com o Roberto, mas também sem sucesso. Eu tenho mais o que fazer, cara. A avó promete lutar na justiça para ficar com a guarda das 3 meninas. Por enquanto, ela tem uma autorização temporária para cuidar das netas, já que os policiais e conselheiros tutelares concluíram que as meninas não teriam segurança para voltar para a casa da mãe. Durante as últimas semanas, a Bianca entrou em contato com as filhas uma única vez. Em uma conversa rápida por telefone com a mais velha, fez a seguinte pergunta: por que você fez isso? Como se a vítima fosse a culpada de toda essa confusão. Qual que é o seu desejo agora? Meu desejo é ficar segura e ir para bem longe deles. Você quer morar com seus avós? Sim. A sua mãe e o seu padrasto, você quer distância? Sim, eu quero que, para mim, eles não existem mais. Olha, é difícil, né, você provar um crime sexual, né? Porque o pedófilo muitas vezes não deixa, né, o maníaco sexual muitas vezes não deixa prova, não deixa rastro, né? Porque eles querem se fazer de malucos, mas eles sabem muito bem o que estão fazendo. Sabem muito bem que é errado. Mas veja só, né? Aí nós estamos diante, eu vou ligar já para a mãe dessas meninas, para Bianca. Viu, Bianca? Estou dando um tempo para você pôr a mão na sua consciência. Acho que talvez possa ter chegado a hora de você
bater na mesa e dar um basta nessa situação. Não sei como é que, diante de tanta denúncia grave que está sendo feita aí por parte dos seus ex-sogros e das suas filhas, você está conseguindo botar a cabeça no travesseiro, né? Se é que está conseguindo dormir. Mas, veja só, do João de Deus, né? O caso do João de Deus. Uma denúncia aparece de que o João de Deus, eu inclusive fiz reportagem lá do caso do João de Deus em 2014, eu não vi nada de anormal lá, realmente, não me parecia nada anormal. Mas começa a pingar uma denúncia de abuso sexual aqui, né? Contra uma pessoa que tem uma repercussão, né? Que tem pessoas que não têm interesse que ele seguisse nesse caminho, uma denúncia. Aí pinga outra denúncia contando a mesma forma de agir, com mulheres que não se conheciam. Depois pinga outra denúncia, já são 100 denúncias de abuso sexual contra o João de Deus. Sempre ele agindo da mesma maneira, que tinha que pegar nas partes íntimas dele para sugar a energia dele. Olha que coisa de gente maluca, de gente doida. Foi para os Estados Unidos, tentou abrir lá o centro do João de Deus, a denúncia é que ele abusou sexualmente da funcionária do local na garagem. Pessoas que teriam sido compradas pelo João de Deus, né? Tudo isso daí são denúncias. Enfim, nesse caso, né, do João de Deus, ficou muito evidente para a justiça a culpa dele, porque eram várias denúncias que apareciam, sempre contando a mesma história. Como nesse caso apareceu primeiro a criança que contou uma história, a segunda criança que conta a mesma forma do padrasto estar agindo sexualmente contra ela, e a terceira criança, três crianças que contam a mesma coisa, a mesma forma que o padrasto estaria atacando essas meninas dentro de casa. Vocês procuraram a polícia? Sim. Procuramos. E a polícia disse o que para vocês? A gente ligou 190, daí falou pra gente esperar lá na porta da casa dela. Tá, e a polícia chegou? Chegou. E o que aconteceu? Aí eles falaram pra gente chamar elas lá fora, pra depois pegar o documento delas e dar andamento, fazer o boletim de ocorrência. E o boletim foi feito? Foi feito. Isso quando? No dia 2. 2 de? 2 de maio, foi dia 1. 2 de maio, faz 2 meses, portanto, aproximadamente, Isso. né? E aí, a polícia chamou alguém para prestar depoimento, deu andamento a esse caso, deu satisfação a vocês, alguma coisa assim? Então, o último depoimento foi na sexta-feira, depois que o Cidade Alerta foi cobrar uma posição. Sexta agora, da semana passada, faz uma semana. Isso. Quem que prestou depoimento? Eu e as meninas. Eu pro escrivão e elas pro psicólogo da DDM. Mas foi a primeira vez que você prestou depoimento, dona Rosângela? Sim. Peraí, depois do boletim de ocorrência. Uma denúncia de abuso sexual, só se ouve a denunciante 2 meses depois. Bom, também vou te falar uma coisa. Não fosse essa pandemia, eu acho que teria sido mais breve, entendeu? Porque realmente não está fácil para a Polícia Civil nessa altura dessa pandemia para trabalhar. A gente entende toda a dificuldade que eles estão vivendo. Mas agora, né, já que o Cidade Alerta entrou nessa história, e que bom que entrou, né, que bom que chegou até a gente esse caso, para que a gente possa investigar a verdade dos fatos, você foi ouvida. E as crianças contaram para a psicóloga, a senhora soube como foi esse depoimento? Para o psicólogo falaram. Eles chamaram uma a uma, mas ele falou que ele ia tocar no assunto sem vitimizar elas. Primeiro, o psicólogo chamou eu primeiro, daí chamou uma de cada vez. Mas ele falou que ele ia tocar no assunto com elas. E a senhora tem algum advogado que esteja te dando assessoria para tocar esse processo, ou vocês estão sozinhos? Estamos sozinhos. Gostaria de estar pedindo um auxílio aí para a rede. Se o doutor Guastelli pudesse ajudar, o doutor Guastelli é um amigo nosso, olha, já está me dizendo aqui que está se colocando à disposição para ajudar vocês nesse caso, que ele está assistindo, inclusive, o programa, se sensibilizou com essa história, porque eu acho que vocês precisam ter um auxílio até para que esse advogado, o doutor Roberto Guastelli,
possa falar para vocês exatamente o que está acontecendo, o que está sendo feito e está certo, o que não está sendo feito e que deveria estar ocorrendo nesse inquérito, que tem que esclarecer o que aconteceu. Mas a senhora vai me prometer que não vai ter piedade dessa mãe, que se essa mãe realmente, se ela soubesse de tudo isso, ela tem que apodrecer na cadeia junto com o companheiro. Vai os dois lá, deixa os dois na mesma cadeia pro resto da vida. Isso é verdade, porque e as crianças, não vai ter justiça? Prometo, não vou ter piedade não, ela tem que pagar. Mais do que ela, as crianças já vêm sofrendo, né? Quando foi a última vez que a senhora falou com a Bianca, a mãe delas? Ela não fala comigo quase. Quando ela chama no celular, ela fala com o meu marido no celular para falar com as meninas. A última vez que eu falei com ela foi justamente para falar para ela parar de tentar fazer a mais velha sentir culpada. Aí eu falei um monte para ela, porque ela falava para a menina por que ela fez isso. Aí ela questionou se a menina falou tudo o que ela falava para ela. Daí eu tomei o celular da mais velha e falei, ó, a culpada aqui é você, a errada aqui é você, então você nunca mais tenta fazer ela sentir culpada. Então você sabe que você está errada nessa, então não faz esse tipo de pergunta para ela mais. A senhora... Foi a última vez que eu conversei com ela. A senhora acha que se eu ligar para ela, ela vai me atender com gentileza, com educação? Como é que é o tipo dela? Eu acho que ela não vai atender, que até então é isso que ela tem feito. Ah, ela foge. Porque lá, quando o Leonardo Lara foi, ela não quis conversa também. Eu acho que Mas, não atende não. Dona Rosângela, vou contar uma história para a senhora. Eu detesto confusão, sabe? Não gosto de confusão, nunca gostei, desde pequeno. Mas quando me aparece uma confusão, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Até porque quem não deve não teme. Se você é mãe, está sendo acusada injustamente de abuso sexual, vamos supor, eu até imagino, geralmente é isso que acontece. Pode apostar, ela vai dizer que é um plano tramado por vocês para tirar a criança dela, né? Tirar as crianças dela por qualquer razão. Bom, vou ligar para ela, hein? Vou ligar para Bianca. Celular novo, ganhei do Clóvis. Finalmente ele se sensibilizou, tirou a mão do bolso, que estava todo quebrado, arrebentado meu celular. Vamos ver se atende aqui. O número que você ligou está fora de área ou desligado. Deixa eu tentar de novo. Confirma para mim o número, Zamataro. Só... Ah, peraí, que você me mandou. Pega o outro que tá... Por favor, o outro. O mais feio, o mais velho. Olha isso aqui. Situação. Ó, todo quebrado a tela. Peraí. Ela não quer conversa, é? Falar um negocinho com ela aqui. É isso aí. Por favor, AD. Vamos ver. Vamos, ô Bianca, se você é inocente, se você não deve nada, se você está sendo injustiçada... Está fora de área ou desligado. Vou tentar de novo, para você pôr a mão na consciência, Bianca. Se você for inocente, você conte com o meu programa aqui, você conte com a força da Record para dar a tua versão, para se defender. Agora, se você for culpada, você fica tranquila, que eu não vou perder você de vista, eu vou até o fim. Que coisa mais absurda, os dois, né, pela denúncia da dona Rosângela aqui, das crianças, fazendo sexo para as crianças pequenas verem, abusando sexualmente das crianças, o padrasto, obrigando criança a ver filme pornográfico. O que é isso, gente? O número que você ligou... Bom, não tem problema, Bianca. Se você não quer atender, se você não quer falar por telefone, vai ser pessoalmente. Vai ser pessoalmente. Eu quero segunda-feira, por favor, Zamataro, aqui nesse programa, a volta desse caso. Eu peço também, por favor, uma entrevista com o delegado ou delegada que está assumindo esse inquérito, que eu vou até o fim. Porque quando a gente traz uma denúncia aqui, eu faço questão da gente acompanhar o caso até saber a verdade. Se ela for inocente, se a dona Rosângela estiver louca, se o seu Carlos estiver maluco, se essas 3 crianças estiverem mentindo,
vai ficar comprovado que a mãe e o padrasto são inocentes. Agora, se o que a dona Rosângela está acusando, se o seu Carlos, o seu Carlos está acusando, e se essas 3 crianças estiverem falando a verdade, eu vou até o fim, e te garanto, dona Rosângela, para que assim como ele, ela também pague por tudo isso. Porque é inadmissível. Para mim, uma mãe ser conivente, uma mãe se sujeitar ao prazer desse homem, que pode ser maníaco sexual, a obrigar os próprios filhos a ver a cena de sexo, além de filhos que eram abusados sexualmente, segundo essa denúncia, é uma coisa terrível, abominável. Segunda-feira eu volto e conto com a senhora. Muito obrigado por estar aqui no programa. Muito obrigado, seu Carlos.